Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Eduarda, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre mulheres na tecnologia, então vamos lá. Bom, eu resolvi trazer esse vídeo porque vira e mexe eu sempre recebo perguntas, comentários, curiosidades de mulheres que me seguem, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, de saber como que é essa área de tecnologia para as mulheres, né? Então, como é ser uma mulher na área de TI? Porque, como sabemos, é uma área que ainda é predominantemente masculina. Então, como que é o dia a dia de uma mulher numa área que é predominantemente masculina? Então, por isso que eu resolvi trazer esse vídeo. Então, vamos lá. Lembrando aqui que tudo que eu falar aqui vai basear 100% na minha vivência, no que eu passei. É claro que podem existir N outras vivências de N outras mulheres, mas aqui é especificamente sobre o que eu passei, né, que eu consigo compartilhar com vocês. E é interessante eu contar pra vocês de onde surgiu toda essa questão da tecnologia, de mexer no computador, de ter acesso a essas coisas e gostar de computador, de gostar, de ter essa curiosidade de aprender sobre e aprender mais, né, a programação e enfim. Porque eu acho que isso teve um papel muito importante que foi desde a época da minha infância. Acho que eu já contei aqui no canal algumas vezes, eu já devo ter mencionado algumas vezes, mas a minha infância teve, acho que, um papel primordial para eu escolher a área que eu tô hoje. Se hoje eu gosto de mexer no computador, se hoje eu gosto de programação, se hoje eu gosto de jogar, tudo isso tem a ver com o que eu passei na minha infância. Meu pai, ele basicamente trabalhou muitos anos na área de tecnologia, ele não trabalhou diretamente na programação, mas ele era um dos gerentes que cuidava de alguns programadores e, enfim, trabalhou no Bradesco, trabalhou na IBM. Então, ele teve essa vivência durante vários anos e principalmente nos anos que eu estava na minha infância, que eu era uma mini Eduarda. E por ele gostar muito dessa área, né, eu lembro assim, de pequena mesmo, meu pai fazia assinatura de revista de Linux. Sempre chegava coisa de Linux, sabe, em casa, revista mesmo, e ele ficava estudando aquilo ali. E vários livros, várias coisas que inclusive eu acabei pegando alguns pra mim que ele acabou não usando mais. Então, desde pequena eu sempre tive esse contato graças ao meu pai. Meu pai sempre gostou de ter computador em casa. Meu pai, ele baixava os jogos que eu queria para eu jogar no computador. Eu lembro que videogame também foi uma coisa que veio através dele. Ele gostava de jogar um pouco, eu também comecei a gostar de jogar. Então, tudo que eu tive de contato, de tecnologia, veio desde a minha infância. Então, coisas que eram consideradas de menino, né? Ah, videogame é coisa de menino. E, enfim, né? Hoje não é tanto mais assim, mas na época, né? Você pensava 20 anos atrás, né? 15 anos atrás, era assim. Então, isso teve um papel primordial pra eu crescer já muito familiarizada. Mexer no computador e saber coisas assim que eram pra mim que para mim são coisas básicas, né? Mexer no computador era assim, uma coisa que eu aprendi desde os meus 5 anos de idade, sabe? Então, 5, 6 anos de idade, estava ali jogando no computador. Então, eu tive esse contato desde pequenininha ali, né? Foi crescendo, fui mexendo, fui aprendendo a mexer nas coisas. Meu pai foi me ensinando muita coisa. Então, eu sempre fui muito familiarizada com a tecnologia no geral. Então, é interessante eu falar isso porque eu sei que tem muitas meninas, muitas mulheres que não tiveram esse contato desde pequena. Às vezes nunca nem chegaram a jogar nada, né? Então, não tem tanto esse contato como eu tive com vários outros homens, né, meninos, enfim. Porque para jogar videogame, basicamente, há 10 anos atrás, se for pegar, a maioria era homem, né? A maioria era menino que jogava. Então, eu já cresci meio que familiarizada com isso. Então, por que que eu falo que isso é importante de frisar antes? Porque quando eu cheguei na faculdade, eu só confirmei o que eu já esperava e que eu já tinha vivido ao longo de todos os anos jogando, que era uma área que eu sou a minoria ali, como sempre. Então, da mesma forma que no videogame, meu grupo de amigos era todo mundo homem e só eu de menina, a faculdade foi a mesma coisa e no mercado de trabalho foi a mesma coisa. Então, quando eu entrei na faculdade, né, de engenharia de software, que inclusive a escolha do curso vem muito relacionada ao que eu vivi na minha infância, tendo contato com a tecnologia, quando eu resolvi fazer engenharia de software e eu cheguei na faculdade no primeiro dia, eu lembro exatamente de ver a cena. Eram mais ou menos 40 pessoas que entraram na turma, né, naquele ano, lá em 2017. E dessas 40 pessoas tinha eu e mais duas meninas. Então, já começou ali, não me causou estranheza, né? Justamente pelo fato de que eu sempre fui a minoria naquele momento.
Então só me confirmou o que eu já esperava. Ia continuar sendo uma minoria ali. Então eu ia ser uma das poucas meninas nas turmas, eu ia ser uma das poucas meninas no trabalho e assim por diante. Então, o que eu percebi? Quando eu entrei, eram eu e mais duas. Ao longo do tempo, eu fui pegando matérias com outras turmas também, né? Porque na faculdade acaba acontecendo isso. Às vezes a gente pega matéria à tarde, né? Se você quiser pegar uma matéria que não quer pegar à noite, enfim, quer fazer a sua grade ali, você pode escolher outras turmas também. Então, eu tive contato com mais meninas. Teve turma que eu peguei que tinha ali 5, 6 meninas, o que é muita coisa para nossa área, né? Para a faculdade, principalmente. E principalmente engenharia de software, que tem um viés ali da engenharia que é ainda mais masculina. Assim, muitas poucas meninas. Eram poucas meninas mesmo desde o começo. Então, mas era uma coisa que eu já esperava, justamente porque é uma área que a gente já espera que sejam poucas meninas. Infelizmente ainda é assim. E aí no mercado de trabalho foi basicamente a mesma coisa. Eu entrei no mercado de trabalho e na empresa que eu trabalho, na minha equipe eu sou a única mulher também. Então são 5 homens e eu como mulher ali. E na empresa como um todo também são poucas mulheres. Então, de desenvolvedoras mesmo, eu acho que tem eu e mais uma só. O resto de mulheres que trabalham normalmente fica na parte do suporte da empresa e não tanto atuando como desenvolvedoras. Mas é uma coisa que é relativamente comum, né? Eu recebo muito essa pergunta: Eduarda, como que é? É comum ter poucas mulheres? É comum. Infelizmente é uma área ainda que é muito masculina, mas que uma parte de mim fica feliz porque eu vejo que isso tá mudando. Tem muitas mulheres se interessando pela área, né, e tudo mais. Então isso é muito positivo. E é importante frisar também que apesar de eu ter sido minoria, tanto na faculdade quanto no meu trabalho, uma coisa que eu nunca passei e que eu acho que talvez tenha sido até um pouco de sorte foi a questão de passar por alguma situação desrespeitosa. Porque, infelizmente, né, eu conheço algumas outras mulheres que tiveram experiências não muito boas tanto na faculdade quanto no mercado de trabalho, né, de ter a sua voz não ouvida, né, não ser respeitada, não ter crédito ali, né? Às vezes você fala uma coisa e aí vem e ninguém leva a sério, e aí vem um homem e fala a mesma coisa e aquele cara leva o crédito. Isso já vi acontecer, assim, de relatos de outras pessoas. E infelizmente acontece. Eu tive a sorte, eu acho que isso realmente foi uma questão de sorte, de que eu nunca passei por isso. O máximo que aconteceu, assim, de situação chata que minha como mulher na área foi na faculdade, que sempre tem, infelizmente na faculdade, principalmente porque a gente ainda é adolescente, ninguém virou adulto ainda direito. Então, é sempre um cara chega querendo seu número, querendo saber se você namora, sabe, aquela coisa toda. Mas isso eu imagino que seja, assim, óbvio que é mais acentuado num curso onde tem muito pouco menina, mas isso acontece, né, em todas as outras áreas, enfim. Mas essa questão de desrespeito e de não ter a voz ouvida, das pessoas duvidarem da sua capacidade, infelizmente isso acontece. Não aconteceu comigo, eu tive essa sorte, mas eu sei que acontece porque aconteceu comigo na internet. No meu trabalho, né, na faculdade, eu sou muito ouvida, eu sou muito respeitada. Eu quando coloco uma ideia ali, as pessoas me ouvem e levam a sério aquilo ali. Independente de eu ser mulher, de eu ser homem, de eu ser o que for. E eu percebi que na internet, talvez esse comportamento que talvez tenha em algumas outras empresas, em algumas faculdades, que algumas meninas já passaram, isso aconteceu na internet comigo. Às vezes eu posto um vídeo e falando de algum assunto muito específico, e vem alguém, na maioria das vezes, né, assim, 100% das vezes que eu li dos comentários eram homens, querendo descredibilizar aquilo ali, falar que não é daquele jeito, mas não, tipo, numa boa, Eduardo, eu não concordo com você, eu acho que é assim, 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 e o que você acha? Não, beleza, isso aí é uma crítica construtiva, é um debate construtivo. Mas eu já peguei comentários de gente falando: essa menina não sabe de nada que ela tá falando. Essa menina, ela nem estudou pra saber o que ela tá falando. Não sei o que, sabe? Coisas assim, querendo meio que desmoralizar o meu conhecimento. Não são coisas que me abalam, eu sei muito bem, isso é uma dica até para as meninas que querem começar na área. Não me abala porque eu sei o conhecimento que eu tenho, eu sei o quanto eu estudei e eu sei o quanto eu estudei pra estar aqui, sabe? Se eu tô falando uma coisa, porque eu quero passar da melhor maneira possível.
Pode ser que tenha alguém que tenha mais conhecimento que eu, óbvio que vai ter, sempre vai ter gente que sabe mais que a gente. Mas dentro daquele contexto ali, se eu tô falando algo, é porque eu tenho convicção de que aquilo pode ajudar, de que aquilo pode acrescentar. Então, é nesse sentido, sabe? Por isso que esses comentários não me abalam. Óbvio que, se a gente leva pelo lado, por exemplo, do mercado de trabalho, se é uma situação que entra já num, sei lá, num assédio, uma coisa assim, óbvio que a gente não vai simplesmente ignorar e não deixar abalar, né? Isso aí realmente tem que ser tratado, inclusive na justiça, se precisar. Mas para casos menos sérios, assim, digamos, eu ignoro, basicamente. Eu ignoro porque a pessoa, ela normalmente quer atenção ali naquele momento. Mas, no geral, o que eu quero dizer? Principalmente para as mulheres que me ouvem, né? Eu acho que esse papo também é necessário para os homens para entenderem que, às vezes, tem coisas que vocês fazem que incomoda a gente, né? Incomodam as mulheres no sentido de, pô, isso aqui, sabe, não tinha necessidade de falar, ou às vezes você pode me ouvir e entender que eu posso acrescentar, sabe? E não desmoralizar, ou não, ou tentar, de fato, respeitar, né, a opinião ou a imposição que eu coloquei ali, né? Enfim. Mas para as mulheres, eu acho que esse vídeo é um recado mais geral para as mulheres que querem começar na área e que tem esse medo, né? Tem esse medo de passar por alguma situação desrespeitosa no trabalho, de passar de uma situação desrespeitosa na faculdade, em qualquer lugar que seja. A questão maior é, primeiro de tudo, não pensar muito nisso. Essa situação, ela vai acontecer, infelizmente, você estando na área de tecnologia, você estando, sei lá, em qualquer outra área. Porque ser mulher, infelizmente, ainda é assim. Então a gente não pode desistir de coisas que a gente quer pelo que os outros vão pensar, pelo que os outros vão achar, do que, sabe, isso é problema dos outros. Então, se fulano acha que você não tem conhecimento, o problema é dele. Faça o seu, corra atrás do seu conhecimento. Se você tem vontade de entrar na área da tecnologia, saiba que, apesar de você ser minoria, você não vai estar sozinha. Vai ter mais gente. Eu tô aqui, inclusive, não estou fisicamente, mas estou aqui virtualmente para dizer que eu tô aqui também para ajudar. Então, tudo que eu posso de conhecimento passar para vocês, eu vou estar passando também. E se você tem realmente vontade de começar na área, comece, vai sem medo. Esquece o medo, tira o medo de você e vai. Porque todo mundo é capaz, você sendo mulher, você sendo homem, você sendo papagaio, periquito, o que seja. Basta estudar. Eu sempre falo aqui, eu sempre bato nessa tecla. Tem que estudar, tem que se dedicar. Porque o trabalho, ele recompensa, sabe? Então, assim, se você estuda, se você tem uma rotina, não é porque você é mulher que você vai aprender menos que o homem, que você vai desenvolver menos que o homem. Não é assim. Então é só estudar, é só fazer o seu nome ali, é só se dedicar, que todo mundo consegue. Eu consegui, então eu sei que as outras mulheres que estão me assistindo também conseguem. Então, acho que é basicamente isso pro vídeo de hoje. Eu espero que esse vídeo, não sei, de dicas, desabafo, história, enfim, tenha ajudado de alguma forma. E eu queria também chamar as mulheres que me seguem aqui, que estão vendo esse vídeo, para deixar o seu relato. Às vezes você já está na área há algum tempo também, né? Tanto na faculdade quanto no trabalho. Contem as situações, né? Ou às vezes uma situação ruim, como você superou, como que foi resolvido. Isso é muito legal, né? Até mesmo para ajudar outras mulheres a entender o contexto geral da nossa área. Que ela é muito boa, mas também tem ali alguns pontos que precisam ser melhorados, né? Inclusive de mais mulheres na área. Eu acredito muito que, à medida que o tempo vai passando, cada vez mais mulheres vão entrando na área, e tem que ser assim mesmo. E que eu fico muito feliz quando eu vejo assim isso acontecendo. Então é basicamente isso, gente, pro vídeo de hoje. Se faltou alguma coisa que vocês queriam saber sobre como é ser mulher na área de tecnologia, deixa aqui nos comentários, que às vezes eu faço um outro vídeo ou tiro as dúvidas aqui nos comentários mesmo, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo, então. Um beijo e até lá!